Olá, gente. Meu nome é Emerson. Este é o Emerson Barbosa Júnior Science and Data Science. E no vídeo de hoje faremos uma introdução a modelos matemáticos e equações diferenciais no R. Esse é um vídeo um pouco diferente porque eu estou gravando a minha tela, porque eu quero mostrar não só a prática, mas a teoria e como é que a gente pensa em um modelo matemático na parte de programação e também na formulação do problema. Então, esse trabalho que eu vou mostrar foi de uma disciplina que eu fiz sobre predação intraguilda, que é uma combinação entre competição e predação, ou seja, a morte ou consumo de espécie por outra, que utiliza recursos similares e em geral limitantes e são, portanto, potenciais competidores. Então, basicamente, nós temos uma presa, uma coisa que esse indivíduo vai se alimentar, e temos dois predadores associados àquela presa específica. Então, no nosso caso, o que nós tínhamos era uma espécie nativa e uma espécie invasora. As duas competiam pelo mesmo recurso. Então, quando a gente pensa em modelos matemáticos, a gente tenta representar a natureza de forma simplificada através de cálculos. Criamos representação para isso e podemos colocar em letrinhas aquilo que queremos representar dos fenômenos. Podemos chegar a modelos diferentes dependendo dos tipos de fenômenos específicos que nós queremos investigar e quais variáveis nós achamos relevantes. Então, nesse caso, pensamos em competição, consumo, predação, taxa de crescimento do recurso e o efeito direto e indireto. Chegamos a uma fórmula, que seria a fórmula, que depois faremos as derivadas, que seria basicamente uma fórmula em forma descritiva do que achamos que poderia influenciar a população de espécie nativa, espécie invasora e recurso, respectivamente. Então, temos a taxa de crescimento em função do recurso e o efeito competitivo da espécie invasora sobre espécie nativa, multiplicado pela taxa de mortalidade natural da espécie nativa. A espécie invasora ela vai ser influenciada pela taxa de crescimento em função do recurso, mais o efeito de predação da espécie invasora sobre a espécie nativa, menos o efeito competitivo da espécie nativa sobre a espécie invasora, multiplicar mais a taxa de mortalidade da espécie invasora. E o recurso é a taxa intrínseca de crescimento desse recurso, menos a taxa de consumo da espécie invasora, mais a taxa de consumo da espécie nativa. Então o recurso ele vai ser comido pela espécie invasora e pela espécie nativa, e ela tem uma taxa de crescimento intrínseca. E por que isso é importante? Primeiro, descrevemos o fenômeno através de uma fórmula, criamos várias premissas, que eu não vou explicar aqui, e depois temos a fórmula que representa isso. Então temos aqui a taxa de crescimento, temos a fórmula que representa cada uma dessas coisas através de fórmulas específicas, no qual temos a derivada da espécie nativa, da espécie invasora e do recurso. E aí chegamos a uma fórmula, que eu não vou explicar exatamente como chegamos aqui, mas essa fórmula representa aquilo que queremos dizer descritivamente. Isso é um modelo matemático e podemos variar os parâmetros para chegar e entender pontos para o qual o sistema vai, que seriam pontos fixos, ou de existência, de coexistência, entre outros. Aqui temos outras fórmulas, também temos pontos fixos de não coexistência, enfim, são cálculos matemáticos que são feitos. E agora vamos para a prática que vocês já viram isso na teoria. Chegando no R, temos esses três pacotes que vamos ler, o ggplot, o dissolve e o reshape. O dissolve é um pacote para resolver problemas de equações diferenciais ordinárias, parcial, diferencial das equações, enfim. E temos outro pacote que é o reshape, que também vai nos auxiliar. Então aqui temos todos os parâmetros que nós criamos teoricamente lá no nosso modelo matemático. Todos que têm N é nativa, o I é invasora e o R é o recurso. Então eu coloquei valores aqui específicos para cada um, que são os parâmetros do meu modelo. Eu coloco o estado inicial, quantos indivíduos vai ter inicialmente.
50 da nativa, 1 da invasora e 50 do recurso. E o tempo em que isso vai ocorrer, de 0 a 100, de 0 em passos de 0,1, que dá 1000 passos de tempo, no qual essa é a condição inicial e esses são os parâmetros. E aqui temos as equações ordinárias diferenciais, em que temos a derivada de n, o dy e o dr, que é basicamente aquela fórmula colocada no R, e essa função que ela vai ser utilizada no cálculo, que ela vai ser chamada pelo dissolve, ela precisa do tempo, do estado e dos parâmetros. Por isso criamos isso anteriormente, porque já queríamos utilizar para fazer as equações ordinárias diferenciais. Com isso, eu utilizo essa função ODE, em que você tem o estado, o tempo e a função toda com os parâmetros. E com isso, eu posso ter um output e chegar às equações ordinárias diferenciais. Esqueci de carregar a função, né, primeiramente. E aqui eu tenho o out, que seria a equação ordinária diferencial calculada, no qual tem o tempo, os 1000 passos de tempo, o n ao longo do tempo, a espécie invasora ao longo do tempo e o recurso ao longo do tempo. E depois disso eu posso até colocar isso como data frame para visualizar de outra forma. E posso também utilizar um melt, que é uma função para reformar esses valores, no qual agora tem um tempo. Temos os valores todos de cada um dessas espécies aqui que estão em linhas, agora elas estão em uma coluna única. Então temos as espécies nativas, que viram uma variável, as espécies invasoras, as espécies e o recurso. E temos os valores de cada um, ou seja, basicamente o que eu fiz com o melt foi fazer aquela variável se tornar uma coluna com valores repetidos e os valores do lado. Por isso saiu 1000 nativas, 1000 invasoras e 1000 recursos, e agora temos elas enfileiradas em linha com 3000 observações. Agora podemos observar essas equações que foram calculadas ao longo do tempo no ggplot. Não vou explicar como funciona o ggplot, mas aqui nós temos o primeiro gráfico, em que achamos um ponto de coexistência entre a espécie nativa, a espécie invasora e o recurso, em que a espécie nativa ela começa com os valores lá em cima e vai diminuindo, e o recurso se estabiliza e a espécie invasora também. Sendo que podemos colocar isso de forma separada, mas achamos um ponto de coexistência. Mas esse ponto só foi achado porque tentamos múltiplos parâmetros diferentes. E não foi fácil achar esse ponto de equilíbrio. Eu vou alterar aqui os parâmetros só para você ver como isso é sensível. Deixa eu alterar o estado inicial e ver se isso vai ter alguma influência no resultado. Vamos lá de novo. Tudo de novo. Ó, já teve uma queda muito mais abrupta, mas ainda está na coexistência. O que precisamos fazer é modificar os parâmetros iniciais. Vou modificar esse parâmetro aqui e esse aqui. Vou colocar esses valores. Vamos ver se ainda teremos coexistência. Então, ainda temos coexistência. Agora vamos tentar alterar esse parâmetro aqui. Agora não temos mais coexistência, só temos espécies invasoras vivendo. O que tecnicamente, naturalmente, talvez seria impossível, a não ser que ele tivesse outro recurso, porque se não tem, o recurso está muito pequeno aqui, acho que o recurso está muito pequeno aqui. E aí você pode ir testando parâmetros diferentes para ver as sequências que nós podemos encontrar fazendo isso. Então podemos alterar o parâmetro e a curva vai ter distribuições diferentes. Então vocês podem abaixar esse código até lá no meu GitHub e fazer e brincar um pouquinho com ele para entender como como alterar os parâmetros vai influenciar no seu gráfico. Então achamos ponto de coexistência, achamos um ponto em que só as espécies invasoras sobrevivem e assim sucessivamente. Então espero que você tenha gostado desse vídeo da teoria e prática de modelos matemáticos. Se inscreve no canal do Emerson Barbosa Júnior, Science and Data Science aqui no YouTube. Dá um gostei se você gostou desse vídeo. Se conecta comigo lá no LinkedIn. E até os próximos vídeos. Até logo.